pega mesmo. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora Manu. Aberta mais uma reunião ordinária da CCJ. Primeiro, pergunto se podemos aprovar as atas. Ata negativa do dia 25 de abril. Ata da reunião ordinária dia 18 de abril. Ata da reunião ordinária dia 11 de abril. Ata da reunião ordinária do dia 4 de abril. Todos de acordo? Atas aprovadas. A título de redação final, PLC 1811-2020, também aprovaremos em bloco. Todos de acordo? PLC 1811-20, PR 2443-2022, PR 2447-2022, PR 2428-2021, PL 17.957-2019, PL 18.152-2020, PL 18.184-2021, PL 18.319-2021, PL 18.324-2021, PL 18.335-2021, PL 18.344-2021, PL 18.350-2021, PL 18.364-2022 e PL 18.378-2022. Todos de acordo? Redação final. Vereador Marquito, vereador Renato, redação final. Vou deixar mais para o final. O primeiro projeto da pauta é o 18.359/2022, de autoria da vereadora Mariane Matos. O vereador Gabriel pediu vista. Presidente, na verdade, eu vou acompanhar o voto da autora para pedir para retornar para a diligência, em que pese a gente já tem uma legislação estadual que regulamenta, então vai ser uma legislação municipal, vai ser praticamente inócua, mas vamos devolver para a autora, de repente a gente acompanha para fazer o arquivamento e manter só a lei estadual nesse sentido. Estou de acordo. Vereador Marquito. De acordo. Vereador Renato. O próximo é o PEL 104/2021, da vereadora Carla Aires. O vereador Claudinei pediu vista e o vereador Gabriel também pediu vista. Presidente, trata-se do voto de vista do PEL número 104/2021, da autoria da vereadora Carla Aires, que altera e inclui dispositivo na lei orgânica do município de Florianópolis, em referência à proteção contra as mudanças climáticas e da outras providências. Do relatório, trata-se da proposta de emenda à lei orgânica de autoria da vereadora Carla Aires, que visa alterar e incluir o dispositivo na lei orgânica do município de Florianópolis, em referência à proteção contra as mudanças climáticas e da outras providências. A diretoria legislativa, em sua manifestação, mencionou que não existe projeto de emenda à lei orgânica em tramitação ou lei municipal que trate do presente tema, fazendo, porém, a devida oportunidade a algumas correções ao presente projeto. O vereador relator, quando nesta Comissão de Constituição e Justiça solicitou novo parecer à Procuradoria, uma vez que a mesma apresentou equívoco no que diz a matéria do presente projeto de lei. A Procuradoria, em sua análise, não encontrou qualquer óbice legal ou constitucional para que o presente projeto de emenda à lei orgânica siga a normal tramitação sobre o tema. Quando retornou à Comissão de Constituição e Justiça, o vereador relator solicitou que a proposta de emenda à lei orgânica fosse enviado à autora para que a mesma adequasse o presente projeto, conforme a orientação da diretoria legislativa, o qual foi feito pela mesma, sendo que a Procuradoria, quando oportunizada, entendeu pela admissibilidade da matéria.
Foi dada a oportunidade de vista ao presidente vereador da análise. Primeiramente, cabe salientar que, nos termos do regimento interno, cabe a esta comissão opinar exclusivamente sobre o aspecto de admissibilidade das proposições, quais não poderão tramitar sem o seu devido parecer. Isto posto, de pronto, entendo que não há nada de errado em a autora pretender realizar a emenda à lei orgânica, mais precisamente nos artigos 99, 100, 101, 104, 110, 121, 131 e 136. Porém, acredita-se que antes do presente projeto de lei, do presente projeto de emenda à lei orgânica siga a sua normal tramitação nessa Casa Legislativa, os órgãos selecionados no meio ambiente, SMDU, SMMA, devam se manifestar sobre o tema aqui proposto, para que assim possamos emitir parecer em fundamentação do presente projeto. Ante o exposto, envio o presente projeto de lei à diligência externa para que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano se manifestem sobre o presente tema. Obrigado, vereador Gabrielzinho. Vereadora Manu. Eu vou acompanhar o parecer do vereador Gabriel. Acho Então, que já constitui uma discussão um pouco mais fundamentada para o projeto tramitar, seria o ideal. Perfeito. Então, temos só o parecer do vereador Gabriel. De acordo? Ah, tem o teu voto. Perdão. Ah, perfeito. O teu voto é o voto... O meu parecer era pela normal tramitação, por diante do, Sim. do que a autora... Então, tem dois pareceres, né? Tem o da vereadora Manu, e agora 3. A Manu não apresentou? Ah, porque está aqui no meu... Tem o meu parecer como relator. Tá, perfeito. E agora o de vista do vereador Gabrielzinho. Vereador Gabriel. Então tá, eu voto com o Gabrielzinho. Vereador Manu. Já votou com o Gabrielzinho. Vereador Renato. Já mudou? Já mudou. 3-2. O próximo é o PL 18.304/2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a concessão de estágios no âmbito da administração direta e indireta dos municípios, no município de Florianópolis, e da outras providências. Concessão de estágios. Ah, é verdade. É por isso que na minha cabeça estou pensando em Carolina agora. Perdão. O PL 17.642/2018 dispõe sobre a utilização e proteção da restinga no município de Florianópolis e de outras providências. A vereadora, esse sim que a vereadora Manu foi a relatora, parecer contrário. E o vereador Marquito pediu vista. Queria ver se eu podia ficar com mais uma semana, porque... Por mim, tudo bem. Essa limitação aí do Caio. Os demais? Pode ser? Tá. Então tá, gente. Não, eu tive esse afastamento o Caio, uma teu semana. funcionário O Caio também, né? hoje está fazendo uma cirurgia de apendicite, que foi algo que não estava esperado. Passou mal A gente estima noite, melhores dessa noite. ao Caio, a gente aguarda mais uma semana, sem problemas. O próximo, aí sim, é o PL 18.304/2021, dispõe sobre a concessão de estágios no âmbito da administração direta e indireta do município de Florianópolis e da outras providências. Em primeira análise, a diretoria legislativa certificou não haver projeto em tramitação nessa casa com matéria análoga à aqui tratada. Por sua vez, a Procuradoria-Geral manifestou-se pela normal tramitação da matéria por não apresentar qualquer vício de legalidade ou constitucionalidade, ressaltando que o mérito deveria ser discutido na Comissão de Trabalho desta casa. Em primeira análise, a CCJ votou pela admissibilidade, por unanimidade. Na Comissão de Trabalho, restou vencedor o relatório de autoria do vereador Afrânio, com a apresentação de 2 emendas. Eu acho que eu vou ler as emendas na íntegra aqui para... Isso, tá? E foram vencedoras. Ficam inseridos os parágrafos 1º e 2º ao artigo 3º do projeto de lei 18.304/2021. É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes a título de remuneração pelos serviços referidos nos incisos desse artigo. O parágrafo 2º. Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente por se indicarem estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular. Segunda, fica inserido o inciso 9.
ao artigo 4º do projeto de lei 18.304/2021, dois pontos. Artigo 4º. Para a concessão do estágio deverão ser observadas as seguintes condições. 9. Nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do município, o estágio de alunos matriculados em cursos de educação profissional superior deve obrigatoriamente acontecer em área afim ao curso realizado pelo estudante. Nas comissões de Educação, Cultura e Desporto e de Orçamento também foram vencedores os pareceres pela admissibilidade da proposta. Com retorno ao projeto da CCJ, distribuído a minha relatoria, passo a análise das emendas aditivas apresentadas. Da análise das emendas apresentadas pelo novo vereador, entendo de grande valia, porquanto confere maior segurança ao estudante que prestará o estágio, fomentando ainda mais sua capacitação e profissionalização. No entanto, discordo do trecho da segunda proposta de emenda, que tem em sua redação a palavra obrigatoriamente. Pelo texto da proposta de alteração, fica a administração direta ou indireta obrigada a ofertar vagas de estágio somente para estudantes matriculados em cursos afins à área de atuação. Tal exigência não condiz com a realidade das vagas ofertadas, vez que na Secretaria de Saúde, por exemplo, existem vagas para estudantes de Direito, Administração, dentre outros. Logo, a obrigatoriedade imposta pela emenda prejudicará tanto os estudantes quanto a administração pública, que restará com vagas em aberto. Assim, entendo que o texto da emenda 2 deve ser alterada a palavra obrigatoriamente, por preferencialmente. Dessa forma, voto pela admissibilidade do projeto com a alteração na emenda número 2. Por preferencialmente. Vereador Gabriel. Vista ao vereador Renato. Então, não, tranquilo. Então, guardar o voto de vista, então. É Mas eu já manifesto favorável ao relatório de Vossa Excelência. Obrigado. Vereador, eu só gostaria de acompanhar as vistas, só para, mais Sim, uma sim. vez, observar o aspecto constitucional. Obrigada. Perfeito. Também fica aberto ao vereador Marquito, caso queira dar uma olhada. O próximo é o 18.371/2022, de autoria do vereador Jefferson Bacher, que tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Amigos do Stand-Up Paddle de Florianópolis. Em primeira análise, verifica a ausência da ata recente de reunião da diretoria, sendo necessária sua juntada. Oi? É que acho que trocaram a emenda, eu acho que a emenda está errada. Que aqui tem uma indicação solicitando melhoramentos, mas eu acredito que a nossa emenda está errada. Então, tá errado a emenda do sistema. Mas é só, então, só falando, é o projeto, de fato. Como faltou, então, a ata recente da reunião da diretoria, a nossa assessoria também entrou em contato com a assessoria do vereador Jefferson e também não foi providenciado. Eu devolvo ao autor em diligência interna para que apresente a documentação faltante. Vereador Gabrielzinho. De acordo. Vereadora Manu. Vereador Marquito. De acordo. Vereador Renato. O próximo é o PLC 1864/2021. Altera a Lei 1.224, de 74, para regulamentar a forma de apresentação de documentos representativos de atos públicos de deliberação, regulamentar ao nível municipal a Lei Federal 12.291, de 2010, e da outras providências. Em primeira análise, a diretoria legislativa certificou não haver projeto em tramitação nessa casa, com matéria análoga que tratada, mas sugeriu a adoção de modificações. Por sua vez, a Procuradoria-Geral manifestou-se pela normal tramitação da matéria, por não apresentar qualquer vício de legalidade ou constitucionalidade. Em primeira análise, a CCJ devolveu a matéria à autora para se manifestar acerca das sugestões apontadas pela consultoria técnica, devidamente acatadas pela signatária. Retornando a essa comissão, a matéria recebeu parecer pela admissibilidade, sentido este que foi adotado na Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público. Distribuído equivocadamente ao plenário, foi retirado e devolvido para a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública, onde restou também aprovado pela maioria dos membros. Superadas as comissões de mérito, com o retorno da CCJ, distribuída a minha relatoria, passo a análise das emendas apresentadas. Análise e voto. De forma inaugural, obrigo-me a destacar que a emenda apresentada em plenário foi rejeitada por 2 vezes nas comissões de mérito, que antecederam essa análise. Ainda verifico que a emenda contém erro material,
pois apresentada como supressiva, devendo ter sido redigida na forma da emenda modificativa, pois apenas corrige trechos de texto legal, não possuindo o intuito de erradicar qualquer parte da principal, conforme definem os artigos 126, parágrafo 2º e 5º do Regimento Interno. Eu cito eles. Como se vê, nosso regimento limita o escopo das emendas a partes, sem, no entanto, definir precisamente o que seria uma parte do projeto. Para isso, socorre-se por analogia ao regimento interno da ALESC, que assim narra sobre as emendas supressivas. Artigo 190, parágrafo 1º. Emenda supressiva é a que erradica o artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do texto de proposição. Parágrafo 2º. Emenda modificativa é aquela que modifica o artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do texto de proposição, devendo o dispositivo a que se refere ser reproduzido por inteiro. Como se vê, a primeira trata da exclusão integral do dispositivo, já a segunda é de modificação. A emenda em tela anuncia a exclusão do artigo 135E, como se fosse este artigo, mas não é. O artigo 135E é formalmente parte do caput do artigo 2º do PLC. Inviável a emenda supressiva, porquanto inviável a exclusão parcial do caput pela forma apresentada. Tal alteração só é possível através de emenda modificativa única com poder para ampliar, restringir ou corrigir expressões ou parte de textos. Ainda que possa argumentar que o artigo 135E configura-se como dispositivo autônomo, hipótese que admitiria a emenda supressiva, em boa vontade, um artigo com a numeração 135E jamais poderia ser unidade básica de articulação em projeto de lei, já que tal forma de numeração é sucedido por letra, conforme o artigo 12, terceiro B, da Lei Complementar Federal 95 e 98. É reservado aos artigos enxertados em lei já existente, justamente o que propõe a redação original. A violação do regimento interno. De outro lado, conforme narrado no relatório, a presente emenda fora apresentada em todas as comissões de mérito em que tramitou, restando rejeitada em cada uma delas. Tal fato nos leva a invocar, por analogia, em homenagem à economia processual, o parágrafo 6º do artigo 127 do regimento interno, que diz o seguinte: o projeto de lei que receber parecer contrário em todas as comissões de mérito será tido como rejeitado. Assim, se o regimento determina que a rejeição do projeto de lei que receba parecer contrário em todas as comissões de mérito, o mesmo deve ser aplicado às emendas, proposições acessórias aos projetos de lei desde a sua gênese. Logo, entendo que a rejeição de todas as comissões de mérito, compostas por membros capacitados, deva acompanhar a rejeição da emenda por esta comissão. Constitucionalidade e legalidade da redação constante no projeto de lei complementar original. Finalmente, quanto à ilegalidade do texto original levantado pela emenda proposta, ouso discordar da nobre proponente, pois entendo que a lei supostamente violada é datada da década passada, não tendo sofrido qualquer alteração que pudesse fazê-la acompanhar as novas tecnologias hoje disponíveis, como é o caso dos smartphones. Ainda assim, deixou aberta a redação utilizando a expressão exemplar, quando se refere ao que deve ser oferecido ao consumidor. Exemplar não necessariamente diz respeito a um livro ou texto na sua forma física, ainda que fosse essa a forma mais trivial quando publicada a Lei 2.291/2010. Nada impede, por exemplo, que esteja à disposição do consumidor a edição de 12 de setembro de 1990 do Diário Oficial da União, de onde se extrai a lei que instituiu o CDC, ou ainda que o empreendedor reproduzisse integralmente o CDC em um quadro ou qualquer outra maneira que garantisse a visibilidade e acessibilidade. Como se vê, o termo exemplar é passível de suplementação. Aqui se invoca o artigo 30 da Constituição Federal. Inciso 2º. Suplementar a legislação federal à estadual no que couber. As regras constitucionais atinentes à competência legislativa dos municípios deixam por cristalina a possibilidade de suplementação da legislação federal em suas lacunas e imprecisões, pois é exatamente o escopo do artigo 135E, evidenciar que a expressão exemplar contempla também o acesso por QR Code ou plaqueta NFC, que leva o consumidor inequivocadamente ao Código de Defesa do Consumidor. Logo, entendo que a presente lei apenas flexibiliza a forma de apresentação do exemplar do CDC, adequando-se à legislação federal às novas tecnologias hoje disponíveis. Dessa forma, voto pela admissibilidade do projeto de lei complementar, da admissibilidade das emendas 15, 16 e 17 e da rejeição da emenda número 20 de 2022. É o voto. Vista ao vereador Renato.
Do Gabrielzinho? Vou dar uma vista. O próximo é o 17987-2019, de autoria do vereador Gabriel. Oi? Mas vamos lá. O próximo. Não, não pode. Nós vamos fazer como na Assembleia aqui, não concede de vista. Aqui nós vamos dar vista. O próximo é o 17987-2019. Estabelece a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade às pessoas jurídicas que contratarem com a administração pública do município nos casos que especifica e dá outras providências. O vereador Gabrielzinho é o autor e a vereadora Manu é a relatora. Presidente, esse projeto, ele já foi conversado aqui nessa comissão, inclusive, com relatoria minha, que foi enviado para, na época, suplente do vereador Gabrielzinho, Noemi Leal, e eu acredito, nosso parecer, como já foi discutido em algumas vezes, é sobre o projeto que estabelece a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade para as pessoas jurídicas que contratarem com a administração pública do município, né, um programa de compliance. E aí eu acredito que agora, como nós encontramos algumas inconsistências, nós vamos devolver ao autor. Então, o voto do projeto, eu estou sem o parecer aqui, mas já entendo que o meu voto ele seria de retorno ao autor original, para que ele possa fazer as considerações dele, e seria este o voto. Do Gabrielzinho. Não, tranquilo. Conversei com a vereadora Manu. Acho que é importante a gente poder aprimorar, mas que a gente possa realmente aprovar esse projeto o mais rápido possível também. Já está em tramitação desde 2019, e a gente vê aí, por exemplo, aqui no município de Florianópolis, para ser mais preciso, várias empresas aí que abandonam a obra, fazem todo o procedimento, colocam com valor muito mais baixo para depois desistir, e aí quem paga esse pato, quem paga toda essa responsabilização é o próprio munícipe, é o próprio cidadão, e a empresa acaba não tendo qualquer tipo de responsabilização muito mais severa nesse sentido. Então, o objetivo é mais também fazer esse tipo de programa, então, por isso, a importância e a necessidade, mas a gente vai fazer as considerações, as observações, para que a gente possa aprimorar esse projeto. Vereador Marquito. Estou de acordo. Vereador Renato. Próximo é o 18.250/2021, de autoria do vereador Marquinhos. Vereadora Manu é a parecerista. Esse é o PL 18.250, de 2021, que institui o Sistema Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política. Então, pela consultoria técnica não há óbice, pela procuradoria também não apresenta vícios. Na CCJ, o encaminhamento da matéria foi para o autor, para que fossem feitas alterações sugeridas pela procuradoria para tornar a proposta constitucional. O autor se manifestou e apresentou a emenda que corrigiria o problema indicado, e agora faço a análise. O projeto de lei ele tem como objetivo instituir o sistema com a finalidade de estimular e incentivar a participação da mulher na atividade política. O sistema A Mulher na Política poderá realizar ações como a conscientização da mulher sobre a importância da sua participação na atividade política, elaboração e distribuição de material informativo sobre os meios de participação na atividade política, os procedimentos para filiação em partido político e demais informações essenciais a respeito do tema, dentre outras ações. Tais ações, elencadas no artigo 2º do projeto, poderão ser realizadas pelo município em parceria com outras entidades e órgãos públicos, com organizações da sociedade civil, fundações de direito público ou privado, instituições de ensino. Após a apresentação da manifestação do autor com as correções sugeridas pela Procuradoria para corrigir a redação
e tornar matéria constitucional, eu não tenho motivos relevantes para a rejeição da matéria e o meu voto é pela aprovação com a emenda do autor do projeto. Acompanho. Vereador Gabrielzinho. Também acompanho. Vereador Marquito. Acompanho. Vereador Renato. O próximo é o 18.242/2021, de autoria da vereadora Carla Aires. Vereador Gabrielzinho é o parecerista. Trata-se do projeto de lei número 18.242, de 2021, de autoria da vereadora Carla Aires, que dispõe sobre a proibição da publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão pejorativa, vexatória ou discriminatória à sexualidade, identidade de gênero ou orientação sexual. A diretoria legislativa certificou a inexistência de proposição ou tramitação legislativa municipal que trata da mesma matéria, porém, teceu algumas considerações e sugeriu algumas alterações no projeto. A Procuradoria desta Casa, em sua manifestação, entende que não há óbice de legalidade ou constitucionalidade no referido projeto de lei. Quando esta Comissão de Constituição e Justiça, o relator emitiu parecer no qual entendeu que o projeto de lei deveria ser enviado à autora para que a mesma se manifestasse acerca das sugestões emitidas pela diretoria legislativa, sendo que a vereadora autora acatou as devidas alterações. Vieram inconclusos da análise, primeiramente, cabe salientar, no regimento interno, cabe opinar exclusivamente sobre os aspectos de admissibilidade, conforme artigo 39(1), a linha A. Diante disso, e para que não reste dúvida sobre a legalidade do presente projeto de lei, encaminho o mesmo para a Procuradoria desta Casa, para que a mesma emita manifestação acerca das emendas apresentadas pela autora. Com base no exposto, encaminhe-se à Procuradoria para manifestação. Acompanho. Vereadora Manu. Também acompanho. Vereador Marquito. Eu acompanho, daí depois tu volta para exarar o teu parecer. Daí, se qualquer coisa, pede de vista, se necessário. Obrigado. Vereador Renato. O próximo é o 18.233/2021, do vereador Gemada. Vereadora Manu é a parecerista. Bom. Esse aqui é o projeto que altera o artigo 5º da Lei nº 4.601, de 1995, que dispõe sobre a regulamentação da atividade náutica de lazer nos balneários e da outras providências. A consultoria técnica certificou inexistir qualquer proposição semelhante em análise. A assessoria de engenharia declinou de manifestar-se, uma vez que o projeto alia suas competências. A Procuradoria não identificou nenhum vício tendente a impedir a normal tramitação, sugerindo somente adequações redacionais acatadas pelo relator em emenda substitutiva global. Após receber voto pela admissibilidade nessa comissão, eu solicitei vistas para remeter os autos ao autor diante das questões suscitadas em voto. Veio a manifestação do autor e tornaram a mim para que eu fizesse a conclusão do parecer. Da síntese da manifestação do autor. O autor se manifesta pela possibilidade da coexistência da pesca e dos esportes náuticos, respeitadas as distâncias, pelo intuito de não proibir as atividades náuticas, mas restringi-las na safra da tainha, pela existência do interesse local na proposição e, finalmente, pela aprovação do projeto em análise com posterior promoção da discussão acerca do assunto na Comissão de Pesca, Maricultura e Assuntos do Mar. Do parecer da análise, constitucionalidade formal. Na manifestação anterior, foi levantada uma questão acerca da territorialidade. Isso é, onde estariam valendo as regras propostas? Então, pontuou-se que a água das praias do leste de Florianópolis estariam além dos limites municipais, como trata a Lei Estadual número 13.993, de 2007, que estabelece os limites municipais catarinenses. Pela lei, o município de Florianópolis acaba onde começa o Oceano Atlântico, portanto, é impossível a legislação municipal com poder coercitivo nesta área. Dos aspectos redacionais,
A manifestação do autor não atacou a ininteligibilidade carreada pela interação do caput e dos incisos. Então, alguns dos problemas. Ao estabelecer que esportes e passeios náuticos são vedados no período de 1º de maio a 10 de julho nas praias em que estão ocorrendo o período da pesca da tainha, ressalvados os efeitos da relatividade, como descritos, proíbem-se esportes e passeios náuticos em todas as praias da ilha. Então, a redação ainda não corrigiu isso e esse entendimento ele fica subentendido, dado que, independente da existência de embarcações engajadas na pesca da tainha, todos os logradores da cidade vivem o período de maio a julho simultaneamente. A interpretação que melhor nos encaixa no mens legislatoris, o espírito do legislador, parece aquela que esportes e passeios náuticos são proibidos de coexistir com a pesca, no período determinado, nas praias em que a atividade ocorre, mas não é o que está no texto. E nós tentamos esse diálogo com o gabinete. Aí chegam os incisos e a inintengibilidade da proposição se agrava, pois os dispositivos se prestam, de acordo com a Lei Complementar Federal número 95 de 98, a promover discriminações e enumerações. Então, pela redação consolidada, embarcações possuem limitação que varia de 100 metros, se propulsionada por vela ou remo, até 200 metros se propulsionada por motor. As distâncias são medidas a partir da linha base. E o cerne da questão é o seguinte: considerando que os incisos discriminam o teor do caput, o que começa a valer após determinada distância da linha de base? A proibição de praticar esportes e passeios? Que daí tem um problema físico aqui na redação, além disso. Se for esse o caso, a lei está determinando que a prática de esportes e passeios náuticos ocorram numa estreita faixa entre a linha de base e os afastamentos mínimos, o que é proibido pela Norman 03, que normas e procedimentos da Capitania dos Portos de Santa Catarina. Então, nos citados documentos, nós vemos que embarcações a motor devem navegar a partir de 200 metros da linha base e embarcações e velas ou movidas a propulsão humana devem respeitar a distância de 100 metros. A área entre a costa e o limite de afastamento é denominada área de banhista e somente pode ser ingressada em baixíssima velocidade, que é 3 nós, para fundeio ou acesso à praia ou trajetória perpendicular à faixa de areia. Então, não tem qualquer limitação de atividade, tipo de embarcação ou qualquer outra discriminação nessas áreas. Além da área de banhista, existe também a área de navegação, dividida em navegação interior e navegação de mar aberto. Para essa discussão, é relevante apenas a área interior, que é definida por diversos pontos na costa, permitindo afastamento máximo de meia milha náutica, que é 926 metros, dos pontos de uma passagem para outra. Então, nesse aspecto, se vê que as embarcações limitadas às áreas de navegação interior devem se manter numa estreita faixa ao redor da ilha e, considerando que o estabelecimento de limite para navegação ignora o afastamento de 200 ou 100 metros e o afastamento máximo de 926 metros, isso pode acabar impedindo o tráfego marítimo nas águas lindeiras da ilha de Santa Catarina. Então, foi um projeto que nós tentamos conversar para buscar um outro entendimento, mas não houve mudança na redação e meu voto, então, é pela rejeição. Também peço vista. A gente aguarda a vista do vereador Gabrielzinho e do vereador Renato. O próximo é o 18.396/2022, denomina Travessa Dona Francisca Inglesa, Rio Vermelho. Vereador Gabrielzinho. Trata-se do projeto de lei número 18.396, de 2022, de autoria do vereador Adrianinho, que tem por finalidade denominar Travessa Dona Francisca nos ingleses do Rio Vermelho. Em primeira análise, a Assessoria de Engenharia, Urbanismo e Arquitetura alertou que a via que se pretende denominar está inserida dentro de terreno particular, muito provavelmente proveniente de parcelamento irregular do solo, com a seguinte recomendação. Com recomendação, indicamos que seja feita a consulta ao Executivo para avaliação da possibilidade de regularização da questão fundiária com transferência da área da via para o domínio público, sendo incorporada ao sistema viário antes da tramitação da matéria. Por sua vez, a Procuradoria manteve-se rígida no sentido de contrariedade à normal tramitação da matéria pela existência de óbice legal. Da análise, primeiramente, cabe salientar que, nos termos do regimento interno, cabe a esta comissão visar exclusivamente sobre a questão de
admissibilidade e constitucionalidade, conforme artigo 39, inciso 1, a linha A. Isto posto, diante do trâmite até o presente momento, entendemos que a melhor solução seria enviar o respectivo projeto de lei ao autor, para que o mesmo tome as providências sobre o tratado aqui pela Procuradoria e pela Assessoria de Engenharia e Arquitetura da Casa. Desta forma, em razão de ter sido apontada a provável solução de vício de ilegalidade, remeta-se ao autor a diligência interna, encaminhando ao autor para que ele verifique a regularização da área. Na verdade, a regularização ela vai se dar aí mais pela questão do REURB, então vai ser meio complicado em vias legislativas a gente conseguir resolver, então mais seria nessa linha para que o vereador possa movimentar isso aí junto ao executivo, junto aos moradores, passando todas as orientações necessárias e, se for o caso, até arquivar esse projeto, mas por respeito aqui a essa comissão, a gente está retornando ao autor aí para a ciência. De acordo, vereadora Manu. Acompanho o parecer. Vereador Marquito. Acompanho o parecer. Vereador Renato. O próximo é o 18.398/2022, de autoria da vereadora Carla Aires. Vereador Marquito, parecerista. 18.398. Trata-se do projeto de lei 18.398, da vereadora Carla, que altera o anexo 1 da lei 10.482, de 2019, que institui o Dia Municipal de homenagem aos quimbandeiros e amigos do Zé Pilintra. Melhor assim. Zé Pilintra. A diretoria legislativa certifica a inexistência de proposição em tramitação e legislação municipal sobre a temática. A Procuradoria desta Casa, em seu parecer instrutivo à Comissão de Constituição e Justiça, entende não haver óbice de natureza legal e ou constitucional para a normal tramitação do presente projeto de lei. Diante destas prerrogativas e diante do exposto, voto pela normal tramitação da presente matéria. Vereador Gabriel. Vereador Manu. Eu vou acompanhar o parecer. Vereador Gabriel. Acompanhe. Vereador Renato. Zé Pilintra. Acompanho. Obrigado. O próximo é o 18.372/2022, do vereador Maicon Costa. O vereador Marquito, o parecerista. Esse projeto de autoria do vereador Maicon. Só para registrar também a presença do vereador Maicon Costa, inclusive o propositor da matéria. Que dispõe do artigo 1º, fica vedado no município de Florianópolis a imposição ao cidadão de vacinação compulsória para o enfrentamento da emergência da saúde pública de caráter internacional, sem o consentimento expresso do cidadão ou responsável na hipótese de menor de idade ou incapaz. A diretoria legislativa certifica a inexistência de proposição em tramitação legislativa, legislação municipal sobre a temática e recomenda, no tocante à boa técnica legislativa e em atenção aos preceitos da Lei Complementar 631/2018, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e a consolidação das leis, essa consultoria sugere alteração do preâmbulo nos termos a seguir. Faça saber a todos os habitantes do município de Florianópolis que a Câmara de Vereadores aprovou e ou sancionou a seguinte lei. Cumpre-nos a assinalar que, para não prejudicar a sua tramitação, a alteração poderá ser feita na elaboração da redação final, caso a matéria venha a ser aprovada. A Procuradoria da Casa Legislativa, em seu parecer instrutivo à Comissão de Constituição e Justiça, exara parecer pela inconstitucionalidade e argumenta: por todo o analisado, sempre alertando aos eventuais excessos que possam se praticar, vejo que a capacidade e competência de estabelecer o passaporte sanitário estão no âmbito do chefe do Executivo. Diante do parecer da Procuradoria da Casa Legislativa, o voto pelo encaminhamento da presente matéria ao autor para analisar este parecer e aí sim poder exarar o meu voto final.
Vereador Renato. Acompanho. Vereadora Manu. Acompanho. Vereador Gabrielzinho. Também acompanho. Então, já pode pegar o voto aí, vereador Marco. Diligência interna ao autor. Próximo, como é que está o horário de Vossas Excelências? Tocar mais um pouquinho? Então, depois a gente só vai incluir, eu peço para vocês, se podemos incluir o 18.407/2022, que é a declaração de utilidade pública da Associação de Arte, Cultura, Esporte, Vivendo e Aprendendo. Podemos incluir na pauta e já também inverter a pauta, né? Mas o próximo, qual que o diácono? Isso, 18.358/2022, o vereador Gabrielzinho, o parecerista. Trata-se do projeto de lei número 18.358/2022, de autoria do vereador Diácono Ricardo, que visa incluir o item no anexo 2 da Lei 10.482/2019, Semana de Conscientização e Combate à Aporofobia. A diretoria legislativa certificou que a inexistência de qualquer projeto de lei em tramitação nessa matéria, ou matéria similar a este projeto. A Procuradoria também não encontrou qualquer óbice de natureza legal. Então, levando em consideração os pareceres das assessorias desta Casa, voto pela normal tramitação e votando pela admissibilidade da matéria. Acompanho, Vossa Excelência. Vereadora Manu. Acompanho o parecer. Vereador Marquito. Acompanho. Vereador Renato. Então, para a gente encerrar, eu vou, se todos estiverem de acordo, eu vou ler só os de declaração de utilidade pública da questão por causa da urgência. Então, vamos colocar isso também. Então, vamos lá. 18.370/2022, de autoria do vereador Afrânio, vereador Marquito, parecerista. Trata-se do projeto que altera o anexo 1 da Lei 10.482/2019, inclui o anexo 1º da Lei número 10.482/2019, o Dia Municipal das Baleeiras. A diretoria legislativa certifica a inexistência de proposição em tramitação legislativa municipal sobre a temática. A Procuradoria da Casa Legislativa, em seu parecer instrutivo à Comissão de Constituição e Justiça, entende não haver óbice de natureza legal e constitucional para a normal tramitação da presente lei. Diante do exposto, voto pela normal tramitação da presente matéria. Vereadora Manu. Acompanho o parecer. Normal tramitação. Também acompanho. Vereador Gabrielzinho. Também acompanho. Vereador Renato. Então tá. Agora, resumidamente, o 18.091/2020, declara de utilidade pública o Instituto Baby Basquetebol Cidadania. Também faltaram alguns documentos, eu encaminho a diligência interna ao autor, vereador Guilherme, que está sendo substituído pelo vereador Marquinhos. De acordo? De acordo. Todos de acordo? O próximo é o 18.392/2022, declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica Ildefonso Linhares. Todos os documentos aportados ao processo e, dessa forma, voto pela admissibilidade. Vereador Gabrielzinho, vereador Renato, vereador Marquito. E o último, da vereadora Cíntia, a gente incluiu na pauta, é o 18.407/2022, declara de utilidade pública municipal Associação de Arte, Cultura, Esporte, Vivendo e Aprendendo. Também já tem todos os documentos, dessa forma eu voto pela admissibilidade da matéria. Vereador Gabrielzinho. Também de acordo. Vereadora Manu. De acordo. Vereador Marquito, vereador Renato. Era isso, considerações finais. Convoco outra para o horário ordinário na próxima segunda-feira.